Muito bem, uma situação aí nova para o governo Bolsonaro, né? Troca de ministros. Já Lopes, qual a sua opinião? A minha opinião, Rafael, estudando todos os acontecimentos que não começaram neste final de semana passado. Os acontecimentos se iniciam no dia 1º de janeiro de 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu o poder. Ele, na ocasião, resolveu enfrentar o sistema, resolveu enfrentar as elites dominantes deste país, nos seus mais diversos segmentos. Congresso, judiciário, grande mídia, empresários, sindicatos, artistas, sobretudo artistas globais. E o primeiro ano de governo dele, ele obteve êxito, porque ele fez um governo muito bom, onde neste primeiro ano o Brasil teve um crescimento na economia, já que ele, Jair Bolsonaro, tinha herdado uma herança maldita dos governos petistas. O Brasil estava mergulhado na recessão, na inflação, no desemprego, né, na miséria crescente, e ele conseguiu reverter. Neste primeiro ano, a economia começou a crescer, foram gerados quase 1 milhão de empregos formais, né? O ministro Tarcísio começou a asfaltar, começou a trabalhar na infraestrutura por toda a nação, com grandes obras paradas há 10, 15, 20, 30 anos, que os governos anteriores não tiveram interesse em terminar essas obras. Uma delas no Rio São Francisco, tão necessário para os nordestinos. Mas daí, né, ao final desse primeiro ano, no início do segundo ano de governo, surgiu um fator que aquela atriz comunista, Jane Fonda, a atriz norte-americana, disse que foi um presente de Deus para o pessoal da esquerda. E o Lula, aqui no Brasil, disse que foi um presente da natureza. Ele não falou Deus porque ele é ateu, então ele falou um presente da natureza, que foi a pandemia Covid-19. A partir daí começaram várias campanhas de boicote ao governo nacional. A pandemia veio a calhar para os oportunistas, para os hipócritas, e o Jair Bolsonaro começou a ser colocado contra a parede, contra as cordas, né? E os relatos, as narrativas das mortes, do avanço da doença sobre a nação foram sendo usadas contra eles de forma oportunista. Não estou dizendo aqui que a doença não é grave, que as mortes não aconteceram, não estou dizendo nada disso. Todo mundo sabe da gravidade da Covid. Estou dizendo que essa gravidade foi usada contra o governo de uma forma oportunista por esse grande sistema com o qual o Jair Bolsonaro, lá em 2019, no dia 1º de janeiro, começou a fechar as torneiras, que jorrava dinheiro para todos eles, através do BNDES, através da Lei Rouanet, através de PECs, de emendas e de tudo mais. Os governos anteriores jorravam dinheiro para essa gente, né? Financiamento da grande mídia e tudo mais, e isso foi fechado. Com a pandemia, o Jair Bolsonaro teve que administrar uma nação com o caos de uma pandemia, né? De uma crise sanitária sem precedentes, e a cada mês ele foi perdendo força, se tornou refém do STF, que trava todas as suas pautas, não deixa ele governar, se tornou refém do Congresso brasileiro, que o chantageia o tempo todo, ou você faz o que a gente quer, ou a gente não aprova nenhuma reforma necessária, e se tornou refém da grande mídia, já que ele barrou a torneira, né, a fonte que a torneira dos governos petistas jorravam dinheiro em cima dessa grande mídia, parte da grande mídia. Yeah. Ocorre que ontem, Rafael, terminando, ele foi engolido pelo sistema. Ele ficou sem nenhum tipo mais de ação para derrotar, sobretudo, o Congresso, o chamado Centrão, que começou a chantageá-lo e falou o seguinte para ele: ou você faz o que a gente quer, ou você vai ter um inimigo aqui dentro do Congresso e o seu governo será ingovernável. E nós tivemos lobistas dentro do Senado, né? Uma senadora que tem um passado nada recomendado, uma senadora oriunda do Tocantins, com vários acontecimentos na vida dela, de denúncias e mais denúncias, agindo contra o governo,
e o governo finalmente foi nocauteado. Hoje, o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, é um refém do sistema. É um refém do Congresso, é um refém do Judiciário, é um refém da grande mídia e, sobretudo, é um refém da China, que é um país que faz lobby no Brasil inteiro, domina o Brasil hoje, domina as elites brasileiras, e aí o Jair Bolsonaro não conseguiu mais lutar. Ele foi devorado e engolido pelo sistema, Rafael. Vamos saber do deputado federal José Nelto, que está conosco, se Jair Bolsonaro, né, cedeu às pressões aí, se o Centrão hoje domina a presidência da República. Vamos lá, o deputado já está conosco? Deputado federal José Nelto, obrigado pela gentileza. Está em viagem, né, mas gentilmente ele fala conosco daqui a pouco. O sinal dele travou? Peço até para o deputado, se ele puder parar o carro, né, para a gente ter uma comunicação melhor. A gente agradece muito. Voltou o deputado? Coloca ele aí na tela, por gentileza, para a gente conversar com ele. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Rafael? Bom dia. É um prazer enorme poder participar do seu programa. Estou aqui à disposição para qualquer tipo de perguntas e qualquer tipo de questionamento, assumindo o compromisso de falar a verdade e o que eu penso da política brasileira. Muito bem. O Centrão, como disse o Jean, está colocando a faca no pescoço do presidente Bolsonaro nesse momento? Está fazendo pressão por cargos, por espaços no governo? O que o senhor poderia dizer a respeito disso? O senhor se considera participante do Centrão, deputado? Rafael, primeiro, eu não tenho cargo no governo. Não quero ter cargo no governo. Não participo do governo. Eu sou um parlamentar que defende Goiás e defende o Brasil. Agora, eu vi o comentário do Jean, eu vi um comentário bolsonarista. Ele apenas defendendo as ideias do bolsonarismo no Brasil. Então, vamos aqui colocar o meu pensamento como congressista. O presidente Jair Bolsonaro, no início do seu governo, quando ele não queria governar com o Congresso Nacional, contra a imprensa, o enfrentamento à mídia brasileira, também, notadamente, a Globo, como inimigo da Globo, inimigo dos artistas. Esse foi o governo que escolheu fazer. Não sou contra, não. Cada governo governa como ele quer. Agora, tudo tem as suas consequências. Você toma uma posição, tem posições contrárias. Agora, no meu pensamento, ele trabalhou o tempo todo para não unir o Brasil, sempre achar um culpado pelos seus fracassos. Não, agora o culpado é a imprensa. Não, agora o culpado é o STF. Não, agora o culpado é o Congresso Nacional. Não, agora não é o Congresso mais. O culpado agora é os governadores, os prefeitos. Quer dizer, isso veio na pandemia. Ele deveria ter feito o contrário, assumido que era uma crise gravíssima esse vírus, porque se fosse fácil combater esse vírus, olha, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra biológica. Ela já teria ter sido combatida, ela já deveria ter sido derrotada há muito tempo pelas maiores potências. Deputado, isso não aconteceu. O senhor fala da Terceira Guerra Mundial. Rapidinho. O senhor fala que nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Se é uma guerra, o senhor está querendo dizer que esse vírus ele foi produzido em laboratório? Não, eu não digo que ele foi produzido em laboratório, mas é um vírus que atingiu todo o planeta. Ninguém deu conta de cercar esse vírus. Me fale qual país que conseguiu cercar esse vírus. A maior economia mundial não conseguiu segurar o vírus. Ele é um vírus ou criado em laboratório, escapuliu do laboratório, ou veio de algum animal e também ninguém conseguiu detê-lo. Quer dizer, acontece que nós não podemos aceitar e continuar permitindo 3 mil cadáveres todo dia no Brasil e achar que isso é normal.
não é normal. Agora, não pode o presidente da República, neste momento e a todo momento, negar o vírus, dizendo que era mimimi, que era uma gripezinha. Não era. Deveria ter encarado, chamado todos os governadores, o setor empresarial. Você governa com todos. Você governa pelo menos com a maioria. Agora, você enfrenta todos. Todos estão errados. Acertam apenas o presidente. Foi criando uma crise de governo. Cada dia que passa, o governo negando. O ministro das Relações Exteriores, negacionista, ele achava que a Terra era plana, quer dizer, prestando serviço ao Brasil e das maiores economias. A economia americana, deputado, a economia chinesa, com isso causando aí uma grave lesão ao sistema comercial de importação e importação brasileira. Deputado, quem está falando aqui é o Jean Lopes, que fez o comentário inicial com o qual o senhor rotulou de bolsonarista. E eu não vejo que a gente faz jornalismo aqui com rótulos, a gente faz jornalismo com história. O senhor começou me rotulando e depois descreveu tudo que eu havia descrito antes. Né? Na verdade, eu fiz um relato dos acontecimentos dos últimos 2 anos no Brasil. E o senhor confirmou. O senhor confirmou tudo, apenas com outras palavras, inclusive ao dizer que o vírus oriundo da China comunista é uma arma biológica. Então eu agradeço muito o senhor por ter concordado com tudo que eu falei, apenas usando um rótulo, assim, quase que na linguagem de Twitter, né, como essa de negacionista, que é outro fator muito usado por esse pessoal que fica no Twitter o dia inteiro, brigando entre si, xingando entre si. Mas aqui não, aqui a gente faz um jornalismo de outro nível. Então eu vou perguntar para o senhor o seguinte: o Congresso, o que o Congresso tem feito de bom para combater a crise, a não ser o tempo inteiro barrar pautas do governo federal, sobretudo na gestão anterior, onde o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era um opositor ao Jair Bolsonaro, era coligado com as forças de oposição, né, com a esquerda brasileira, PT, PSOL, PCdoB, Rede, essa gente toda. Então o senhor é um integrante do Congresso, e eu vejo o Congresso hoje como o maior motivo de entrave para que o Brasil possa progredir, inclusive no enfrentamento à crise sanitária provocada pela Covid-19, deputado. Eu respeito a sua opinião, mas eu tenho o direito de divergir. Veja bem, o governo teve a oportunidade de fazer todas as reformas. A reforma da Previdência, nós fizemos ela e com muita competência. Entregamos a reforma da Previdência para o governo. Deveria ter empenhado para fazer assim. Olha, e o próprio governo, ele tentou a todo momento colocar o governo contra a reforma da Previdência. O povo foi às ruas e exigiu a reforma. O povo foi à rua. Aquela reforma da Previdência só saiu porque o povo foi à rua e exigiu. Como hoje o povo não pode ir mais às ruas, então o governo não tem o único apoio que ele precisa, que é o apoio que ele pode contar, que é o apoio do povo. Então as forças de elite do Brasil fazem o que querem. Olha, a reforma da Previdência saiu porque o Congresso Nacional é reformista. Nós entendemos que era o melhor para o Brasil. Preservamos as forças policiais, as forças armadas e também os idosos, as pensionistas, as viúvas. Mas fizemos a reforma da Previdência. Agora temos outras reformas. Elas só não acontecem porque não tem empenho do governo. O ministro Paulo Guedes é o ministro do amanhã, é o ministro do atraso. Ele não dialoga com o Congresso. O senhor fala que o Congresso... Congresso Nacional... O senhor fala que o Congresso é reformista, mas a gente tem aí, na pauta do Congresso Nacional... e gordura do governo. Certo. Eu estou pronto, e o Congresso, para votar todas as reformas, inclusive a PEC de guerra. Votamos agora, o ano passado, matérias importantíssimas para que o Brasil pudesse continuar gerando emprego e não colapsando a economia brasileira. Deputado, o senhor fala que o Congresso é reformista, mas eu já cobri o Congresso Nacional há muito tempo. O
Congresso Nacional, reforma tributária está lá há 30 anos, reforma política há pelo menos 30 anos. Então, na minha modesta opinião, houve sim uma pressão popular muito grande, era uma demanda das ruas para a reforma da Previdência e outras pautas também que estão no Congresso Nacional. Eu vou liberar o senhor, mas antes eu queria perguntar para o senhor. Eu cobria Brasília na época, cobri o Congresso Nacional e vivi isso de perto. Em 2005, houve o mensalão e, a partir dali, começou a desandar, especialmente um pouco antes, na eleição de Severino Cavalcante, que era do Baixo Clero, um deputado inexpressivo, e ele ganhou aquela eleição contra um parlamentar do PT. Então, a partir dali, o governo Lula precisou, literalmente, se entregar ao sistema. Isso está acontecendo hoje com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro se rendeu a esse sistema pesado da governabilidade? Rafael, falhou o final da sua pergunta. Por favor, repita. Perfeito. O governo Bolsonaro cedeu ao sistema, na sua opinião? Rafael, não vou dizer que cedeu ao sistema. Nós vivemos um presidencialismo de coalizão. Todo governo tem que ter maioria no Congresso Nacional. Você veja que há um mês atrás, a Itália derrubou o gabinete e nomeou o novo primeiro-ministro, comandado lá pelo professor economista Mário Draghi. Isso acontece em toda a democracia. O governo de Goiás, Ronaldo Caiado, não tinha maioria na Assembleia. Ele teve que ter a competência de ter a maioria na Assembleia. O prefeito de Goiânia teve que ter a competência de ter a maioria. Isso é normal. Quem queira participar do governo, ter cargo no governo, eu não vejo nenhum... eu não vejo aí nesse momento nenhum inoportuno. Isso faz parte. Quem queira participar do governo poderá participar do governo. Tá claro, deputado. Agora tem que assumir o ônus de ser governo. Quem é oposição é oposição. Ok, deputado. Então, esse é o meu pensamento. Eu quero torcer que esse gabinete agora dê certo agora, essa reforma. O povo está cansado de briga de direita, de esquerda. O povo brasileiro quer resultado, quer emprego. O povo brasileiro quer o combate à corrupção e eu estou pronto para ajudar o meu estado de Goiás e ajudar o Brasil. Ok, deputado, a gente não tem mais tempo, mas eu queria que o senhor respondesse apenas uma pergunta no sim ou não, tá? Por gentileza. Eleição em 2022, segundo turno Lula e Bolsonaro. Em quem que o senhor votaria? Sem ficar em cima do muro. Rafael, primeiro, eu não sei se o Lula poderá ser candidato. Não, é uma situação hipotética, uma pergunta hipotética. Eu vou dizer para você, hoje, com tudo que está acontecendo no Brasil, eu votaria no Bolsonaro. Hoje, quero deixar bem claro. Agora, amanhã, meu voto pode mudar. Isso é normal. Política é igual nuvem. Ela está de um jeito, amanhã está de outro. O que nós não queremos é a volta do... Perfeito, muito obrigado, deputado José Nelto. Sim, Jean, eu vou precisar ir passando as bolas. Não é rápido. O Martiniano está quietinho lá, o Daniel ainda não se manifestou também. Eu tenho que chamar um VT para falar mais ainda sobre esse assunto. Não, é rápido, é só para não perder o foco. O deputado José Nelto disse que é um congresso reformista, não é. Há muito tempo está tentando se passar a reforma política, não passa, a reforma fiscal não passa, e outras reformas menores tão importantes. O governo tentou privatizar, o Congresso não permite, né? Então, não é o Congresso que o deputado diz que é. E de resto, eu quero dizer o seguinte, o Lula, Rafael, você citou na sua fala, o Lula realmente cedeu ao Centrão, cedeu ao Congresso em 2005, porque na época, ele havia cometido o crime do mensalão, ou ele se submetia ao Congresso comandado na época pelo PMDB, que hoje é MDB, ou ele iria ser impeachmentado. A situação agora é diferente. O Jair Bolsonaro não tem nenhum crime, não responde nenhum crime no Congresso. Então, são situações diferentes. E para terminar, eu quero agradecer ao deputado
porque ele disse absolutamente tudo o que eu disse no início da minha fala, só que com palavras diferentes. E disse que votaria no Bolsonaro em eventual segundo turno contra Lula. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar daqui a pouquinho a bola para o Martiniano, quero ouvi-lo, mas olha só, e após pedir demissão, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou uma carta endereçada ao presidente Jair Bolsonaro ontem à noite. Ele disse ser vítima de uma narrativa falsa e hipócrita. Vamos acompanhar. O ministro Ernesto Araújo começa a carta dizendo: Senhor presidente, querido chefe. Em seguida, diz que sempre lutou pela liberdade e dignidade do Brasil e do povo brasileiro e que nesta luta sempre deparou com correntes frontalmente adversas. O ministro diz ainda que nos últimos dias surgiu uma situação que torna impossível seguir trabalhando. Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, que minha ação prejudicaria a obtenção de vacinas. E continua. Hoje, a mentira é despudoradamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros. A carta termina dizendo que, em benefício do projeto de transformação nacional, coloco à disposição de Vossa Excelência o cargo de Ministro das Relações Exteriores. Com todo o meu respeito, admiração e afeto, Ernesto Araújo. Muito bem, vou passar a bola para o Martiniano Cavalcante. Martiniano, qual a sua opinião sobre essa reforma ministerial, sobre essa carta? Por favor, Martiniano. Nós estamos presenciando a crise mais séria desse desgoverno. Não é uma crise superficial e nem é uma crise que pode ser tratada, explicada a partir de narrativas fantasiosas que vivem de criar fantasmas e atribuir responsabilidades a outras circunstâncias que não ao próprio governo, com o propósito de livrar a cara do presidente. Então cria-se aí cortinas de fumaça. Qual é a origem central da crise e o ponto mais grave da crise? Esse ponto do Ernesto Araújo vou deixar para o final, porque esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante está nos militares. Nos militares. Eu disse aqui, na quinta-feira passada, que foi a minha última participação nesse debate, me referi ao documento do Centro Estratégico de Estudos Estratégicos do Exército, que foi publicado na página do Ministério do Exército em abril do ano passado, portanto, no início da pandemia, em que estava colocado naquele documento 6 eixos fundamentais para o enfrentamento da pandemia, que iam inicialmente desde do acolhimento das recomendações da OMS, do reconhecimento da OMS, passando pela necessidade das ações de isolamento, das ações que seguissem as determinações científicas, a mobilização de todo o país, de todos os governadores, e, inclusive, se necessário, o lockdown. E mais, abordava a necessidade de construção de um centro estratégico para o país, mudar de tática, ter a velocidade necessária para combater o vírus. Esse documento ficou no site do Ministério da Saúde, Ministério do Exército, por alguns dias e, de repente, ele desapareceu de lá, foi retirado o documento. No domingo passado, o general Paulo Sérgio deu uma entrevista no Correio Brasiliense. Nessa entrevista, o general relata como é que o Exército lidou com a pandemia. E o Exército lidou com a pandemia exatamente com as recomendações que precisam ser seguidas na pandemia. Exatamente assim. E a partir desta entrevista, na qual o general, que é diretor do setor de pessoal do Exército, do Ministério do Exército, o general mostra que no Exército, nas Forças Armadas, o nível de contágio chegou
a 0,13%, aliás, o nível de mortes dos contagiados, dos contaminados. E no Brasil, 2,5% é o percentual, 20 vezes mais na população do que na base dos trabalhadores das Forças Armadas, dos serventuais, dos servidores das Forças Armadas. 20 vezes mais. E o presidente da República exige a demissão desse general. E exigiu a demissão do comandante das Forças Armadas, do Edson Pujol. E o Azevedo e Silva, que era o ministro da Defesa, disse não, como já havia dito não várias vezes. E numa cartinha curta e seca, ele diz o seguinte, que enquanto esteve lá, ele fez de tudo, manteve as Forças Armadas como instituições de Estado e não de governo. Não é o exército do seu Bolsonaro, não é a aeronáutica nem a marinha do Bolsonaro, porque está sob uma Constituição democrática. E o presidente da República exige a participação das Forças Armadas numa lógica de golpe de Estado. E esse discurso, que encontra a culpa na China, no PT, no fantasma, na mula sem cabeça, esse discurso tem um propósito, evitar essa caracterização de um governo neofascista. Um governo que quer construir a sua base não com a sociedade brasileira. E cria essa narrativa de que é contra o sistema. Um homem que viveu no submundo do Congresso Nacional, que foi eleito no Rio de Janeiro participando de todos os governos do Rio de Janeiro. Nunca foi oposição a nenhum governador no Rio de Janeiro. Um fisiológico, construtor de esquemas financeiros em gabinetes, que transferiu como franquia e herança para os filhos. Participou dos piores partidos. Um dia desse vi aqui uma crítica, foi do PT, dos partidos mais fisiológicos, mais corruptos, desse sistema político apodrecido. Esse presidente da República não quer essa base, porque nessa base é preciso governar democraticamente. Ok, democraticamente. Ele quer outra base, calma. Para fechar aqui 20 minutos de falas. Ele quer outra base. Ele quer a gente fez uma entrevista agora há pouco. Eu vi, e vi a primeira fala de 12 minutos. Não quero fazer 12, estou avançando para a conclusão. Tá, vai lá. Ele quer uma nova base com milicianos. Quer uma nova base com amotinados da PM. Quer uma nova base com militares golpistas. É isso que pretende. Com policiais federais que cumpram as suas ordens e não as da Constituição Federal. Por isso foi denunciado por seu ex-ministro como aquele que queria aparelhar a Polícia Federal. E, efetivamente, incapaz de governar. Não é só em relação à pandemia. Um governo completamente desastroso. Eu quero relembrar aqui, quando houve os protestos nos Estados Unidos contra a morte de George Floyd, o general, que é um dos destacados, o Mike Miller, do Comando das Forças Armadas nos Estados Unidos, publicou um artigo no jornal cujo título era o seguinte: eu não posso me calar. O povo americano não é o inimigo, jamais. Pois bem, os generais do alto comando do Exército estão tentando cumprir o mesmo papel contra a lógica do Trump, que era a lógica do golpe de Estado, a mesma lógica do Bolsonaro. E é importante que a gente diga, isso aqui é o centro da crise. Esse é o centro da crise. 30 segundos para arrematar, Martiniano. Incompetente em todas as áreas. Um governo que teve do Congresso, eu quero terminar com essa frase para você. Teve do Congresso, no início da pandemia, aprovado 1,2 trilhão de reais para os banqueiros. Esse é o governo que diz que é contra o sistema. Que teve aprovado um orçamento de guerra, que nesse orçamento de guerra destinou a possibilidade da compra de títulos podres pelos bancos brasileiros até 3 trilhões de reais. E depois fica conversando fiado aí, dizendo que é isso, que é. Na verdade, é um governo neofascista que quer um golpe de Estado. E eu quero dizer... Ok, Martiniano. Martiniano, não tem jeito, Martiniano. Eu estou pedindo para você encerrar e o comando aqui é meu da apresentação.
Então a gente não pode mudar de assunto toda hora, ir para vários assuntos, em televisão, em rádio também. A gente precisa da objetividade. Já terminou, eu preciso passar a bola para o Daniel, que até agora não falou no jornal. Ele não falou no jornal, Martiniano. Não é no grito, a gente tem que combinar algo aqui e vocês seguirem o comando do apresentador. Obrigado, Martiniano. Daniel Santana, me fale sobre a reforma ministerial aí do governo Bolsonaro. Bom, Rafael, muita gente colocou como reforma surpresa essa reforma do Bolsonaro, mas eu acredito que talvez ela tenha sido surpresa ou tenha surpreendido alguns por ter sido feita no momento em que as pessoas não esperavam por isso, ou então por ter sido feita sem nenhum anúncio. Porque eu não vejo surpresa nenhuma. Inclusive, em janeiro, o vice-presidente Hamilton Mourão já havia dito que após as mudanças de presidência do Senado e da Câmara, após os novos presidentes assumirem as suas cadeiras, que o Bolsonaro faria uma mudança ministerial. Inclusive, o Mourão disse claramente que ele começaria pelo Ministério das Relações Exteriores, isso em janeiro. A gente já está entrando em abril. Então, não vi como surpresa essas mudanças, mesmo a situação tendo se agravado agora nos últimos dias, né, tendo se tornado insustentável essa queda de braço entre o Ministério das Relações Exteriores e o Senado Federal, depois daquela audiência que nós tivemos lá, que, na minha opinião, foi uma demonstração clara de que aquela situação era insustentável e não iria para frente. Aliás, uma das audiências mais pesadas que eu já vi dentro de uma casa pública. Então, não vi com surpresa. Alguns nomes, eu acho que trazem antigas discussões à volta, principalmente no Ministério da Justiça. Bom lembrar que quando o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou a cadeira, ele disse que o Bolsonaro já havia indicado 2 nomes, um deles é desse ministro que assumiu, e ele vê isso não com bons olhos, pois ele acha que são pessoas ligadas diretamente ao presidente e aos seus filhos, inclusive na troca do comando da Polícia Federal naquele momento. E uma outra questão que eu acho que tem que ser abordada com essa mudança é, sim, eu concordo com o começo da fala do Martiniano, essa crise a ser gerida com o Exército Brasileiro, que nesse momento tem a sua cúpula reunida e sinalizando que colocarão seus cargos à disposição do presidente da República. Nós temos um telespectador aqui, eu vou te dar 2 minutos para você arrematar rapidinho. 32017720, ele diz o seguinte: eu sou militar, o Martiniano não tem autonomia nenhuma para falar dos militares, pois o PT nos perseguiu, nos odiava. O registro aqui do nosso telespectador. Jean, nós temos 1 minuto e meio para eu chamar a Eva. Vamos voltar a 2021, durante um período, esse jornal aqui estava na década de 60, ainda naquela batalha entre guerrilheiros e exército brasileiro. E eu vou dizer o seguinte: para muitos que acham que eu estava defendendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, quem pensa assim está equivocado. Eu estou criticando o Bolsonaro por ter cedido às pressões e às chantagens do Centrão. O Jair Bolsonaro não poderia ter aberto mão de ser ministro das Relações Exteriores. Ele estava fazendo um papel muito bom. Ele tirou o Brasil de uma linha exterior, né, de relações exteriores, com republiquetas bolivarianas, com Cuba, Venezuela, Bolívia, aqueles países de ditaduras africanas, e passou o Brasil a se relacionar com as maiores nações do mundo. Outro fator importante que esse ministro estava exercendo para o brasileiro é que ele estava, digamos assim, não estava a favor da implementação da banda 5G por uma empresa chinesa pertencente ao Partido Comunista Chinês, a Huawei. E os lobistas do Congresso querem por todas as maneiras colocar os chineses dominando as comunicações aqui no Brasil. Então esse homem foi tirado porque ele estava impedindo o avanço dessa gente sobre o território brasileiro, sobre a soberania brasileira. E o Bolsonaro fraquejou, não teve peito para manter o seu homem de confiança, e por isso eu sou crítico a ele, ao presidente da República. Eu quero dizer
que o Bolsonaro é criticado por mudar ministros. É prerrogativa do chefe de Estado mudar o ministro quando bem lhe convier. Se ele não está gostando, ele tem que mudar. Né? Não é o Congresso que tem que falar se o presidente da República muda ou não o ministro. Não é jornalista, não é militante político. Quem tem que fazer a prerrogativa é do presidente da República. E ontem ele teve a prerrogativa de mudar e, na minha opinião, mudou errado. Vou passar a bola para Eva Taut, que está pronta para chamar os destaques do próximo bloco. A gente tem muito assunto ainda aqui no Jornal Brasil Central. Eva. É isso mesmo, Rafael. O debate segue quente.